Boa tarde, pessoal que está na live, quem está chegando para assistir a nossa palestra. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. Esse dia que estava bonito, mas agora está frio, chovendo. Obrigada a todo mundo por ter vindo. O meu nome é Fabiola, eu sou uma das voluntárias da casa e hoje eu que vou fazer uma reflexão junto com vocês a respeito desse tema. Respeito e os nossos relacionamentos, tá? Então, antes da gente entrar na nossa reflexão, eu queria começar fazendo a nossa oração inicial. Então, eu vou convidar todos vocês, quem está na live também, e todo mundo que está aqui, a sentar confortavelmente na cadeira, fechar os olhos, se assim se sentir mais à vontade. E a gente agradece Jesus pelo dia de hoje, por estarmos aqui, por estarmos assistindo virtualmente também. A gente pede que a gente possa tirar o máximo proveito dessa atividade de hoje, que as reflexões façam sentido para a gente. E pedindo inspiração, pedindo conexão com o plano espiritual, eu queria que todos nós rezássemos juntos, quem se sentir à vontade, para a gente rezar o Pai Nosso em voz alta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, legal, gente. Hoje, então, a gente vai falar sobre respeito. Quem participou da conversa espírita que a gente faz aqui das 4 às 5, um pouco antes da palestra, sabe que a gente já meio que começou a falar um pouquinho desse assunto. Então, legal que quem estava lá veio assistir aqui, porque a gente já está mais ou menos no tema. Mas quem não estava, sem problema, a gente vai conversar vai expandir mais sobre respeito durante a palestra hoje, tá? Então, eu não sei se eu falei, mas o tema de hoje está tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, os itens 7 e 8, tá? Então, tá bom. Então, quando eu vi esse tema, falar sobre respeito, eu pensei assim, gente, por onde que eu vou começar? Porque o respeito, se a gente for pensar, ele dá tanta interpretação pra gente, pra onde que a gente pode ir, né? Então, uma das coisas que passaram pela minha cabeça, só pra ver se a gente tá mais ou menos na mesma página, né? Então, quando eu pensei em respeito, eu pensei, será que eu tenho que falar sobre como que a gente estabelece limites e o que eu tenho que fazer para não deixar as pessoas ultrapassarem esses limites? Então, a gente está falando de limites e como não deixar as pessoas invadirem o nosso espaço ou a gente não invadir o espaço delas? Será que quando a gente está falando de respeito, a gente está falando de empatia? De eu entender quem é o outro e aí ajustar o meu comportamento de acordo com o que aquela pessoa precisa ou está pedindo para mim naquele momento? Será que isso é respeito? Será que respeito é entender que eu não sou dona da verdade? Que eu não sou dona de ninguém? Que não é porque eu tenho as minhas regras, eu tenho a minha forma de ver o mundo. Se as pessoas não seguem as minhas regras, então será que eu acabo desrespeitando as pessoas porque eu só quero ver o mundo pelas minhas regras? Né? Será que respeito é a gente entender que cada um de nós é um espírito em evolução e está num momento diferente da sua caminhada? Então não vai dar para todo mundo agir igual, para todo mundo ser legal nas mesmas situações, para todo mundo não saber o que fazer nas mesmas situações. Então vai ter diferença mesmo. E como é que a gente se comporta no meio de todo mundo está no mesmo ambiente, mas em momentos de evolução diferentes, convivendo. Então, será que respeito é a gente refletir sobre isso? Cada um está no seu ponto diferente de evolução e como é que a gente faz para viver todo mundo junto o dia de hoje? Né? Passou tudo isso na minha cabeça. Então eu comecei assim, tá bom, vamos olhar então no dicionário. Bom e velho dicionário. O que o dicionário fala pra gente? Né? Pelo menos a definição daqui nós, né, de hoje, do dia de hoje. Então o dicionário tinha uma frase lá muito interessante, falou assim: respeitar não significa concordar plenamente com a outra pessoa, mas significa não discriminar, não ofender,
ou impedir que uma pessoa realize suas próprias escolhas. Profunda definição do dicionário. Eu já gostei do dicionário. É boa palestra. Ficamos no dicionário por hoje. Então, eu achei interessante, porque está falando sobre a gente não julgar. Está falando sobre a gente não ofender, né? Está realmente pedindo para a gente observar o limite dos outros, né? E aí, eu fui buscar, dentro das nossas obras básicas do Espiritismo, onde que tinha uma definição de respeito para a gente. E eu achei, lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, tem a questão 877, que fala assim, a pergunta: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? A resposta: sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. O vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. Uma vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Então, o que os Espíritos estão falando para a gente lá no Livro dos Espíritos com relação a respeitar? Todo mundo tem um conjunto de direitos, né? Todo mundo vai ter as suas necessidades. E aí, respeitar significa, primeiro a gente tá ciente que cada um vai ter o seu direito, e depois como que a gente se comporta com relação a esses direitos que todos têm, porque tá todo mundo vivendo em sociedade. Então, como é que a gente faz para buscar viver mais harmoniosamente, né? Então, assim, importante do que a gente falou de respeitar até agora, a gente está falando de entender o outro, a gente está falando de procurar se colocar no lugar do outro, e se a gente pensar um pouquinho mais para frente, a gente está falando de respeitar, não viver na intolerância, não viver no ódio, não viver na violência, né? Então a gente está falando que respeitar, uma vez que eu começo a querer tentar entender melhor o outro, automaticamente a gente vai começar a tolerar mais. Automaticamente a gente vai entender que uma reação agressiva, eu mostrar com agressividade uma coisa que alguém fez, não vai me levar a nada a não ser mais agressividade. Então a gente começa a criar um ambiente um pouco mais amoroso, vamos dizer assim, se a gente começar a colocar mais respeito na nossa vida, né? Mas tá bom, então a gente tá pensando assim, tô olhando pro outro, tô falando do outro, né? E o respeito com relação a gente mesmo. Será que a gente precisa, tudo que a gente tá falando, eu preciso olhar de uma forma mais amorosa para outra pessoa, eu preciso não ofender, eu preciso não ser violento, eu preciso não julgar, todas essas regrinhas que a gente está falando com relação a começar a pensar sobre respeito, que a gente está falando com relação ao outro, será que tudo isso também vale para a gente mesmo? Será que é importante quando a gente fala de respeito, a gente pensar não só como eu tenho que respeitar os outros, mas como eu quero ser respeitada também? Quais são os meus limites? Né? O que é importante, o que a partir dali para mim não dá mais, né? Para a gente começar a ser respeitado também, a gente tem que respeitar, mas a gente também precisa ser respeitado, não é nem a gente tem que ser respeitado porque a gente precisa ser respeitado, ter o nosso valor, né? Então, quando a gente reflete sobre o que é respeito pra gente, algumas perguntas. Será que a gente sabe falar não quando precisa? Pra gente começar a colocar esses limites, pra gente começar a colocar definir melhor os nossos direitos e os nossos limites, as nossas fronteiras, né? A partir daqui eu não consigo mais, não é legal pra mim. Então, será que a gente sabe falar não? Será que a gente consegue falar não quando a gente não... Eu não quero isso, mas será que eu falo isso para as pessoas? Será que eu me dou esse respeito? Eu me olho e me dou esse direito para que eu possa ser respeitada dentro do que eu preciso? Então, será que eu sei falar não? Será que quando eu quero comunicar quando eu quero comunicar uma necessidade que eu tenho, eu acho que alguém está me incomodando, eu não gosto daquilo. Será que o não que eu falo é de uma forma que eu estou comunicando que eu preciso, eu tô agredindo aquela pessoa? Será que eu tô falando de uma forma violenta? Será que eu tô falando de uma forma agressiva?
né? Então, a gente pensa em como eu pedir respeito para os outros. Por outro lado, será que eu faço isso através de uma comunicação agressiva? Então, será que isso ajuda? Né? Então, só refletindo em formas de como a gente como a gente estabeleceria o nosso respeito, né? Se eu quero pedir respeito para alguém, mas se eu faço isso de uma forma grossa, será que eu vou conseguir o que eu quero, né? Será que a gente se conhece o suficiente para entender quais são os nossos limites, quais são as nossas necessidades? E daí a gente entender, eu quero ser respeitada aqui, aqui, aqui. Esse é o meu. Será que a gente se conhece o suficiente? Então, acho que quando a gente fala sobre respeito e a gente fala de respeito próprio, eu acho que a gente está tocando muito em autoestima. Eu acho que a gente está tocando muito em autoconhecimento. Porque como eu posso querer ser respeitada se eu mesmo me diminuo perante os outros? Se eu mesma não consigo me dar aquele respeito que é certo, eu preciso, é justo. Se eu não consigo estabelecer isso para mim, como é que eu vou esperar que alguém vai entender, vai fazer aquilo por mim, vai me acolher e vai me respeitar? Começa na gente, não é? E principalmente quando a gente fala de respeito próprio, se eu não começar a falar, olha, isso não é legal para mim, eu não quero, eu mudar a minha atitude, ninguém vai fazer isso por mim. Muito poucas pessoas vão falar, ai, Fabíola, eu quero começar a te respeitar mais a partir de hoje. De onde, né? A gente tem que fazer isso, né? Então, quando a gente fala de respeito, eu acho importante a gente não ficar só focado no respeito aos outros. Claro que é extremamente importante, a gente vive numa sociedade, eu não vivo sozinha dentro de mim, mas ao mesmo tempo, eu vivo dentro de mim também. E cada um de nós é um ser infinitamente complexo, né? Então a gente precisa refletir como que a gente estabelece essas barreiras, como que a gente adquire o nosso respeito próprio, sem esquecer do respeito próprio, né? Então, assim, tudo que a gente está falando até aqui, eu toquei em autoestima, eu toquei em empatia, né? Eu toquei em a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, será que quando a gente fala em aprender a respeitar, quando a gente fala no que é respeito, tenta colocar isso nos nossos relacionamentos, será que eu estou falando que respeito é uma forma de amar? Será que a gente consegue entender respeito dessa forma? Porque para eu poder entender o outro e ajustar a minha fala, o meu comportamento, eu não estou olhando para ele de uma forma amorosa, a ponto de querer acolher, de querer entender que eu não quero ser ele, eu não quero mudar. Só quero que ele seja quem ele é, eu quero existir ao mesmo tempo aqui dentro dessa mesma sala. Não é uma atitude amorosa com relação ao próximo. Quando eu penso em mim mesma e eu estou pensando na minha autoestima, no que eu preciso, no que eu quero para mim, estou tentando me melhorar para eu ter mais respeito, para eu aprender a me respeitar. Eu também não estou falando que eu estou buscando uma forma de me amar, de me aceitar como eu sou. Então, eu entendo que, muito particularmente numa reflexão, eu acho que respeitar é uma das formas da gente demonstrar amor, é uma das formas da gente amar, né? E daí, se a gente então levar isso para nossa vida, pensando que respeito é uma expressão de amor, se a gente levar isso para os nossos relacionamentos, vamos pensar assim, respeito é amor. Então eu vou pensar na minha relação com os meus pais, relacionamento de pais e filhos, né? Só para a gente pensar sobre alguns tipos de relacionamento que todo mundo tem na vida. Relacionamento de pais e filhos, né? Como é fácil a gente escorregar no respeito. Tanto quando eu, como filho, como filha, estou me relacionando com os meus pais, quanto eu, como mãe, como pai, estou me relacionando com os meus filhos, né? Quando a gente tem filho pequeno, que claro, precisa, às vezes, claro que precisa respeitar muito, mas acho que quando a criança é pequena é muito mais fácil a gente falar, faz o que eu estou falando, porque a gente sabe mais do que a criança ali pequenininha, mas o guia vai, a gente não pode apagar a personalidade da criança e falar, não, você vai ser só o que eu quero, né? Ou se a criança cresce e aí quer ser uma coisa totalmente diferente do que o pai e a mãe sonhou, com amor, desejou de verdade. Como é que o pai e a mãe vai respeitar essa decisão? Então, é muito importante a gente refletir sobre respeito, e aí eu entendo respeito como uma forma de amar. No relacionamento pai e filho, se a gente olhar
no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo lá dedicado sobre esse assunto, honrar pai e mãe. Principalmente nessa reflexão, vivendo em família. Os pais abriram as portas desse mundo pra gente encarnar, né? Ninguém caiu da sacola da cegonha. Ninguém nasceu e roubou uma pedra ali, você saiu lá de baixo, oi, nasci. Não é assim que funciona. Então, ainda que o nosso relacionamento com os nossos pais seja às vezes mais fácil ou mais difícil, o respeito a eles, a quem eles são, ao esforço para criar a gente, pra gente chegar até onde a gente está hoje, é inevitável, né? Como uma forma de amar, como uma forma de gratidão, como uma forma de reconhecer esse esforço deles. E da mesma forma dos filhos, dos pais com os filhos também, né? Da gente, eu acho, como pai e mãe, aceitar que nossos filhos também são espíritos em evolução, que não necessariamente, não é o pai e a mãe que molda a encarnação, os próximos passos do filho, porque é meu filho, né? O filho veio com propósito. Legal se alinhar com o do pai e da mãe, mas se não alinhar, vamos ver o que a gente pode fazer a respeito, mas com respeito, né? E eu acho legal o Evangelho segundo o Espiritismo ter um capítulo só de honrar pai e mãe. Quanto se explora a respeito sobre pai e mãe no Evangelho. Então, assim, pra gente refletir, né? Pensar em aplicação de respeito, em aplicar respeito nos nossos relacionamentos amorosos. Quem tem partner, né? Como é que dá pra gente pensar em ter um relacionamento amoroso se não tiver respeito? Não é? A gente vem de casas diferentes, de criações diferentes, morando aqui na Austrália, às vezes a gente tem um partner que é de um país diferente, de uma cultura diferente, fala uma língua diferente, e aí a gente tem a ilusão que a gente vai pegar na mão, vamos morar juntos, ser feliz, e vai dar tudo certo, sem respeitar quem aquela pessoa existia antes de morar junto com você, antes de entrar naquele relacionamento. Você também, né? E mesmo que aquele relacionamento termine, a pessoa vai continuar existindo e você também vai continuar existindo. Então, como é importante a gente respeitar quem a pessoa é. E legal somar, legal viver junto, vamos, né? É por isso que a gente tem essas afinidades, a gente quer construir o nosso futuro junto com uma pessoa, mas se não tiver o respeito, se a gente não olhar para aquela pessoa e entender, ela tem certas necessidades, ela gosta de, sei lá, qualquer coisa, ver televisão, dormir com a televisão ligada. A minha filha irrita. Mas, gente, entende? Essa é uma coisa boba, mas tem um monte de coisa que soma na pilha da gente conviver bem com uma pessoa, né? Que é o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Então, como é importante a gente refletir. E refletir também, assim, tem toda essa teoria, que eu sempre falo isso, a gente estuda, a gente conversa, nossa, mas como que eu tô levando isso pra prática, né? Como é que eu reflito, como é que eu tô pensando isso no meu relacionamento hoje com o meu parceiro ou com a minha parceira? Como é que eu tô aplicando isso dentro da minha casa, né? Então, só pra gente pensar. A Madre Teresa, ela tem uma frase, que eu adoro a Madre Teresa, né, particularmente, mas a Madre Teresa tem uma frase que fala assim: quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las. Então, o tempo que a gente passa julgando pai, julgando mãe, o Rossandro Klinge, ele tem um podcast muito legal, no Spotify, em vários lugares, esqueci o nome do podcast agora, mas é muito legal o podcast dele, e ele sempre fala como eu recebo pessoas no meu consultório que chegam falando pra mim assim: eu tô com problema porque minha mãe me criou errado, porque nosso trauma que eu carrego... Ele falou: sua mãe fez o melhor que ela podia fazer, tá com você o problema, vamos resolver o teu problema, sua mãe não vai vir aqui na sessão de terapia agora, vamos tratar. Então, como é importante a gente... no tempo que a gente perde julgando, colocando nos outros os nossos problemas, e daí a gente não precisa resolver, a gente não precisa fazer nada, vamos respeitar a postura daquelas pessoas e procurar refletir o que elas trouxeram pra gente quando elas passaram pela nossa vida ou que ainda estão na nossa vida, amá-las e seguir com a nossa história, né? É fácil, né? Sei que é bem fácil o que eu tô falando, mas é verdade, né? E eu acho muito legal essa frase da Madre Teresa, que o tempo que a gente perde se distraindo, a gente deixa de amar, né? E se a gente estender ainda mais a nossa reflexão com relação a respeito, quando a gente aplica isso nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos que a gente tem fora de casa, com as pessoas que a gente não tem aquele amor, né? Porque não é mãe, não é pai, não é filho, não é marido, não é esposa, né? Não é companheiro, não é nada disso.
A gente tá lá, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai fazer um trabalho voluntário, a gente tá fora de casa, né? Como a gente ainda gosta de colocar o olho por olho, dente por dente em prática, não é? A gente adora, falou assim, não, essa pessoa aqui no trabalho foi lá e me colocou na reunião numa situação que próxima oportunidade eu vou fazer com ela, porque eu não sou boba, não é? E aí a gente está falando do olho por olho, dente por dente, que é uma situação, uma lei que existia lá na época de Moisés, existia na época de Abraão. Nós estamos aqui em 2022, feliz e praticante. Oi? Não, né? Não. Por que que Jesus tem uma passagem do Evangelho que está aqui nesses 2 capítulos, que fala, ele levou um tapa e ele ofereceu a outra face, né? Por que que a gente acha que Jesus estava falando pra gente assim, não, pode ser bobo dos outros, bater, fala que apanha mais. É isso que a gente acha que Jesus está falando, quis dizer naquela passagem? Porque parece o óbvio. Fala, imagina, alguém me bate, eu vou falar, não, bate desse lado aqui também. Mas o que que Jesus está querendo falar pra gente? Mudança de atitude. Se a gente acha que a guerra é a resposta para a guerra, eu vou terminar uma guerra se eu for lá e invadir o país e começar uma outra guerra, né? A gente acha que a violência é a resposta para a violência. Alguém me deu um tapa? Como é que eu vou resolver aquela situação pacificamente? Dando um tapa na cara da pessoa de volta? Respondendo com violência? Não. Então é a mudança de atitude. Se a gente não quer intolerância, então vamos respeitar. Ao invés da gente praticar intolerância e responder à altura. Se a gente está vendo uma situação que não está legal, não adianta a gente ir lá e usar da mesma ferramenta, porque a gente já sabe que não está legal. Por que eu vou querer fazer o outro sofrer, vamos supor, na situação do tapa? Eu levei o tapa, eu sei que não é legal. Eu sei que não sente, a pessoa não se sente bem. Aí eu vou lá e vou querer dar um tapa na pessoa, para colocar aquilo na pessoa também. Não é? Então, como é importante a gente... quando a gente está nos nossos relacionamentos como um todo, a gente sempre procurar refletir e entender que cada um é cada um vai ter a sua postura, vai ter os seus valores, vai estar colocando em prática o que acha que é certo, sinceramente, porque senão não estaria fazendo, e pode bater com que a gente não concorda, que a gente não acha. Mas julgar, usar de violência, isso não vai ser a resposta. Né? Por isso que eu acho muito importante a gente sempre pensar no respeito como amar. Né? Daí, o Haroldo Dutra, numa das palestras maravilhosas que o Haroldo tem no YouTube, ele fala sobre respeito e ele falou uma frase lá que, assim, só a frase já dava uma outra palestra. E ele fala assim, que é o respeito que constrói a paz. Então, sem o respeito, a gente não tem a tolerância, a gente não tem aquela boa vontade de falar assim, tá, entendo que você é você, entendo que eu sou eu, nós somos diferentes, como é que a gente vai viver junto, né? Ele fala assim, amar o próximo e respeitar o outro é aceitar o jeito do outro. Não preciso viver como ele vive ou concordar com ele, só preciso respeitá-lo. Simples assim. A gente não precisa mudar ninguém. Só tem que entender que a pessoa está ali, eu estou aqui, e a gente vai viver junto. E a gente vai estar coexistindo. Vamos partir dali. Não vou mudar ninguém, ninguém vai me mudar. Como é que a gente vai fazer para viver harmonicamente, numa boa? Né? E tudo que a gente está falando, como sempre, falando com relação aos outros, né? Então, vamos lá, não vamos ser intolerantes, não vamos ser julgar, a gente perde tempo julgando e não ama. Eu estou falando isso dos outros, mas, de novo, tudo se aplica para a gente mesmo, né? A irmã Dufour, no livro Escutando Sentimentos, ela fala assim, o primeiro ato educativo no valor pessoal é diluir a ilusão da inferioridade. Buscar as raízes do desamor que usamos conosco. O Criador nos ama como somos. Temos um nobre significado para Deus. Somente nós, por enquanto, ainda não descobrimos o valor que possuímos. Então, Deus sabe o quanto cada um de nós é importante para Ele e o quanto cada um de nós é importante para a gente aqui. Né? Às vezes eu não consigo perceber o meu próprio
valor. E aí isso faz com que eu acabe me inferiorizando, ou eu acabe, ao invés de me amar, eu passe a me desamar, eu não me ame como eu deveria. E isso é muito importante a gente refletir quando a gente quer ter respeito, quando a gente quer ser respeitado pelos outros, né? E a gente quer também ser, eu quero me respeitar, eu quero entender os meus limites e viver melhor com isso, não é? Daí pra gente já ir finalizando, se a gente pensar assim, eu tô falando do próximo, né? Tô falando próximo até agora, próximo outro ser humano. Mas será que o próximo é só, vamos supor, se não tá dentro de mim, se não sou eu, é o meu próximo, é o que tá fora de mim, né? Então o que tá fora de mim que não sou eu mesma? Outros seres humanos, os animais, o nosso planeta. Quem falou que a gente não precisa respeitar a natureza? Quem falou que a gente não precisa, só preciso respeitar, então, eu e outros seres humanos. Ah, todo mundo feliz no planeta. O que a gente está fazendo com o meio ambiente? Que desrespeito é esse? Que falta de amor? Alguém está amando essa terra, esse planeta, esse ambiente que foi dado para a gente poder vir aqui e experienciar a nossa encarnação? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel explica como que foi constituído o planeta, né? Então, Jesus decorou, vamos dizer, assim como a gente decora a nossa casa, Jesus decorou esse planeta a gosto dele, né? Então a cor da água é azul, a areia tem a cor que tem, as árvores são verdes, todas as flores que a gente tem, toda essa beleza que a gente vê muito aqui na Austrália, que a gente vê muito no Brasil também, é o gosto particular de Jesus. Assim como a gente entra na casa de alguém e a gente olha, a gente fala, nossa, você gosta desse quadro? Você gosta desse tapete? Bonita a cor do seu sofá? Quem vem no planeta Terra tá vendo o gosto de Jesus Cristo, tá vendo o que ele achou legal pra gente vir morar aqui. E aí a gente veio morar aqui. E o que a gente está fazendo com o trabalho de Jesus? Ah, eu poluo. Ah, eu não ligo, eu não penso no lixo, como é que eu tô usando, jogando fora minhas coisas. Né? Eu faço consumo desenfreado, não tô nem aí, sabe? Ah, mas as águas, a praia tá lá, o dia que quiser eu vou. Gente, trabalho de Jesus de muito tempo, muito elaborado. A gente não está respeitando o trabalho dele. A gente fala que Jesus é nosso guia, que Jesus é nossa... E aí? O que nós estamos fazendo com o trabalho dele? Né? O que a gente está fazendo com todos os animais que a gente já colocou em extinção? Né? Então é pra gente refletir sim. Porque, mas é que a natureza não gosta muito desses assuntos, não tem a ver com essas coisas de animal e tal. Não tem problema. Pensa que foi criação de Jesus. E a gente está bem ignorando tudo isso para fazer o que a gente quer. Precisamos respeitar. Precisamos amar. Então, para fechar a nossa conversa hoje, a gente falou então que respeitar é uma forma de amar. Amar o próximo quando eu me coloco no lugar dele e aceito como ele é. E aí, a partir dali, eu ajusto o meu comportamento, a minha fala, para a gente poder conviver harmonicamente. E a gente também falou que respeitar é amar a mim mesma. Tudo que eu vou dar para o outro, eu também preciso dar para mim. Porque eu também preciso de respeito. Mereço respeito. Mereço eu me amar e mereço que as pessoas enxerguem o valor que eu tenho também. Né? Então, assim, o que eu quero deixar como mensagem final para vocês é fazer basicamente um convite. A gente está aí na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades diárias, interagindo com todo mundo, interagindo com a gente mesmo, interagindo com os outros, né? Com o próximo, seja ele quem for. Vamos procurar ficar atento às oportunidades que a gente tem de respeitar mais as oportunidades que passam na nossa frente todo dia, a todo momento, e vamos procurar expandir um pouquinho mais esse nosso conceito de respeito, de tolerância, de menos julgamento, talvez uma atitude mais amorosa, mais acolhedora com o que é diferente da gente, né? Mas porque a gente passou aqui meia hora fazendo essa reflexão para não desperdiçar, não jogar fora, né? Então vamos, se a gente conseguir, começando nessa semana, refletir cada vez que a gente tiver a oportunidade, não desperdiçar uma oportunidade de respeitar e de amar. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração final. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Quem quiser pode sentar de novo confortável na cadeira. Quem estiver em casa também procura ficar relaxado, aonde estiver.
E a gente vai respirar fundo, fechar os nossos olhos se a gente preferir. E a gente vai começar então sentindo a calma desse ambiente que nos acolhe hoje. Sentir a calma do lugar onde a gente está. E a gente vai perceber a presença do nosso anjo guardião do nosso lado. Ele estende a mão sobre a nossa cabeça. E da mão do nosso anjo guardião, a gente sabe que está saindo muita luz. Essa luz, ela entra pelo topo das nossas cabeças. Ela vai bem devagar, percorrendo todo o nosso corpo, passando por todos os órgãos, parando onde a gente sente que é necessário. E ela sai pelos nossos pés. A gente sente a energia revigorante que a gente está recebendo nesse momento. E gratos por essa sensação de paz que a gente sente agora, a gente vai doar as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos. A gente vibra por todos os queridos que a gente guarda no coração, seja a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que são especiais para nós. A gente vibra por todos os doentes, quantos doentes no planeta hoje. A gente vibra por os doentes que estão nos hospitais, pelos doentes que estão em casa, pelos doentes do corpo e pelos doentes da alma. Vibramos por todos os que pensam em suicídio, os que se sentem sozinhos, desamparados. A gente vibra pela Mãe Natureza, tão bela, para que a gente aprenda cada vez mais a respeitá-la e conservá-la linda como ela é. A gente vibra pela paz no mundo onde a gente vive. Vibra hoje muito especialmente por todos os voluntários que estão lá na Festa Junina da Brisa hoje, fazendo os seus fundraising, onde a gente também está. E por fim a gente entrega uma vibração de amor para a espiritualidade, para ser utilizada onde for necessário no dia de hoje. E com muita gratidão, a gente encerra então essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. 2 avisos rapidinhos. Para quem está na live ou para quem está aqui, a gente está com uma barraca de doces juninos na Festa Junina da Brisa, que está acontecendo agora, começou às 3 horas da tarde, vai até 10, 11 horas da noite. Então, quem puder, quiser ir lá passar, quem estiver planejando ir na festa, não deixa de passar lá na nossa barraca de doces, tem muita coisa gostosa de verdade. Quem comprar ajuda a nossa casa espírita, ajuda nossos projetos sociais, tá? Outra coisa que é um aviso também muito importante, a partir da semana que vem, a gente retorna os passes de tratamento na casa. Então, quem estiver procurando passes de tratamento, que já vinha perguntando antes, pode começar a vir aqui a partir da semana que vem, que daí a gente vai orientar como é que vai ser dar início ao tratamento espiritual, e aí os passos vão acontecer igual acontecia no horário antes da pandemia, né? A gente tem das 4 às 5 a conversa espírita, das 5 às 5 e 10 os passes de harmonização, a palestra em português até das 5 e 15 às 5 e 45, e daí depois a gente organiza e tem os passos de tratamento. Quem vier, eu já peço de antecedência, paciência, porque nós estamos restaurando essa atividade. A gente fazia antes da pandemia, lá em 2009, paramos tudo e vamos retornar agora. Então a gente vai estar acertando o nosso funcionamento, a gente está com a melhor boa vontade do mundo de voltar com esses passos, mas quem vier, paciência também, que a gente está acertando como é que a gente vai fazer tudo aqui, tá bom? É isso, gente. Obrigada, bom final de semana e até mais. Até semana que vem.